20 de agosto de 1966, Morro do Vintém, Niterói, Rio de Janeiro. A polícia sobe o morro acompanhada de bombeiros e jornalistas. Chovia há dias. O terreno está escorregadio, difícil. Quando chegam ao topo, encontram uma cena que ninguém ali jamais esqueceria. Dois homens deitados de costas, lado a lado, vestindo ternos escuros e capa de chuva. E no rosto de cada um, uma máscara de chumbo cobrindo os olhos. Os corpos não apresentam nenhum ferimento, nenhuma marca de violência, nenhum sinal de luta. Ao lado deles, um bilhete com instruções perturbadoras, horários específicos, ordem para ingerir cápsulas, ordem para aguardar um sinal. A polícia encontra os documentos. Miguel José Viana, 34 anos, Manuel Pereira da Cruz, 32 anos, técnicos em eletrônica de Campo dos Goytacazes. Ninguém sabia que eles estavam desaparecidos. As famílias achavam que eles estavam em São Paulo. A investigação que seguiu revelaria detalhes cada vez mais estranhos. Testemunhas viram luzes sobre o morro naquela noite. Um solo que permaneceu estéril por 14 anos. Documentos oficiais que desapareceram misteriosamente. E até hoje, ninguém sabe ao certo como esses dois homens morreram. Eu sou Rafael Cortez e este é o Verdade Suprimida. Hoje você vai conhecer cada detalhe do caso das máscaras de chumbo. E no final, você mesmo vai tirar suas conclusões. Antes de continuar, se você gosta de investigação séria sobre casos inexplicados, se inscreve no canal, ativa as notificações e comenta no final qual sua teoria sobre esse caso. Vamos aos fatos. Para entender o mistério, você precisa conhecer quem eram essas pessoas. Miguel José Viana e Manuel Pereira da Cruz não eram desconhecidos, não eram marginais, eram trabalhadores comuns. Os dois moravam em Campo dos Goytacazes, no interior do Rio de Janeiro. Ambos eram técnicos em eletrônica, consertavam televisores e rádios. Cada um tinha sua própria oficina, mas trabalhavam na mesma área e eram amigos. Miguel era casado, tinha família, mas tinha também um interesse particular, que ia além da eletrônica. Ele frequentava um centro espírita comandado por um homem chamado Elcio Gomes, e não era um espiritismo tradicional. Eles faziam experiências, misturavam conceitos de espiritismo com eletrônica, com radiação, com explosivos. O que eles estavam testando? Não se sabe ao certo, mas havia uma busca, uma procura por algo além do físico. E tem um detalhe crucial. No dia 17 de agosto, quando o Miguel estava saindo para essa última viagem, ele encontrou uma sobrinha no caminho. Ela perguntou para onde ele ia. A resposta dele foi esta: quando eu voltar, te conto se acredito mesmo nessa história de espiritismo ou não. Miguel estava indo fazer um teste. Ele queria uma resposta definitiva sobre algo. Ele não voltou para contar. Vamos reconstruir o último dia de Miguel e Manuel, porque cada detalhe importa. 17 de agosto de 1966, uma quarta-feira, Miguel e Manuel dizem às suas esposas que vão viajar para São Paulo. O objetivo seria comprar peças para as oficinas e também comprar um carro usado. A esposa de Manuel viu ele separando dinheiro. Muito dinheiro, 2 milhões e 300 mil cruzeiros da época. Em valores de hoje, seria cerca de 6 mil reais, mas em 1966 era uma quantia significativa. Eles pegam um ônibus na rodoviária de Campos de Goytacazes, mas não vão para São Paulo. Às 2h30, eles desembarcam em Niterói, a 260 quilômetros de onde moravam. A primeira parada é na loja de materiais eletrônicos de Hernani Carvalho Filho. Hernani conhecia Miguel e Manuel. Eles eram clientes da loja. Detalhe importante: Hernani tinha estado em Campos dos Goytacazes 4 dias antes desse encontro. Miguel e Manuel entram na loja, conversam com o Hernani, mas não compram nada. A segunda parada é numa loja de plástico. Eles compram 2 capas de chuva. E aqui começa um comportamento estranho. Estava chovendo muito naquele dia, tempestade forte, mas eles não vestem as capas. Saem da loja carregando as capas debaixo do braço, se molhando na chuva. Por quê? Eles acabaram de comprar capas de chuva justamente porque estava chovendo. Por que não usar? A terceira parada é num bar. Eles compram uma garrafa de água mineral. Naquela época, água mineral vinha em garrafa de vidro. Quando você comprava, pagava um depósito pelo vasilhame. Depois, quando devolvesse a garrafa vazia, recebia o dinheiro de volta. Eles pegaram um papelzinho do depósito. Estavam planejando devolver. A garçonete que os atendeu deu um depoimento importante à polícia. Ela disse que Miguel estava visivelmente nervoso. Olhava para o relógio constantemente, como alguém que tem um compromisso, um horário marcado. E aqui tem um detalhe que o detetive Saulo Soares descobriu depois. Entre a hora que eles saíram da rodoviária e a hora que chegaram na loja de eletrônicos, há 50 minutos que não foram contabilizados. Onde eles estiveram? O que fizeram? Saulo descobriu que no caminho entre esses dois pontos havia um centro espírita, um centro conhecido por fazer experiências parapsicológicas. Eles foram lá? Encontraram alguém? Receberam instruções finais? Não sabemos, mas o fato é que depois do bar, eles seguem em direção ao Morro do Vintém. E aqui entra uma testemunha crucial. Raulino de Matos era vigia na região. Ele estava trabalhando quando viu algo que depois relatou à polícia. Por volta das 16h30 da tarde, ele viu Miguel e Manuel chegando aos pés do Morro do Vintém, mas
Eles não estavam sozinhos. Eles chegaram em um jipe. Dentro do jipe havia 2 outros homens. Um deles era loiro. O jipe parou. Miguel e Manuel desceram. Os 2 homens do jipe foram embora. E Miguel e Manuel começaram a subir o morro, a pé, debaixo de chuva forte, carregando uma sacola. Raulino nunca mais viu eles descerem. Quem eram esses 2 homens? Por que levaram Miguel e Manuel até ali? Por que não subiram junto? Até hoje, ninguém sabe. Esses 2 homens nunca foram identificados. E tem mais, a polícia descobriu que dias antes, 2 adolescentes da região foram abordados por um homem loiro, com sotaque estrangeiro, perguntando como chegar ao alto do Morro do Vintém. Seria o mesmo homem do jipe? A polícia procurou, mas nunca encontrou. Agora vamos ao bilhete, porque o bilhete explica por que eles subiram aquele morro. Junto aos corpos, a polícia encontrou um pequeno papel, escrito à mão, com caligrafia de Manuel. O bilhete dizia o seguinte: 16h30, estar no local determinado. 18h30, ingerir cápsulas após efeito, proteger metais, aguardar sinal máscara. Vamos analisar isso com calma. 16h30, estar no local determinado, alguém determinou no local. Um horário específico, não foi aleatório. 18h30, ingerir cápsulas. 2 horas depois de chegar, eles deveriam tomar algo. Cápsulas de quê? Remédio, droga, veneno? Não sabemos. Após efeito, as cápsulas teriam efeito. Eles esperavam que algo acontecesse depois de tomar. Proteger metais? Proteger quais metais? Do que? As máscaras eram de chumbo, que protege contra a radiação. Aguardar sinal? Sinal de quê? De quem? De onde viria esse sinal? Máscara? As máscaras de chumbo que eles usaram. A investigação descobriu que esse bilhete foi escrito antes da viagem. O papel era de um bloco de pedidos da oficina de Manuel. Ele arrancou uma folha do próprio bloco de trabalho e escreveu essas instruções. Mas aqui o detalhe interessante. A palavra ingerir é um termo técnico, termo médico. Manuel era um técnico de TV do interior. Ele não usaria naturalmente essa palavra. Ele diria tomar ou beber. A investigação concluiu que alguém ditou essas instruções para Manuel. Ele apenas copiou. Quem ditou? Como? Por telefone? Pessoalmente? Não sabemos. O que sabemos é que Miguel e Manuel subiram aquele morro com um plano, um roteiro, e eles sabiam o que iam fazer, ou pelo menos achavam que sabiam. Enquanto Miguel e Manuel estavam no topo do morro, algo estava acontecendo no céu. Gracinda Barbosa de Souza estava no carro com os filhos naquela noite. Era por volta das 18h30, 19 horas. A tempestade continuava. Ela olhou para o céu e viu algo estranho. Luzes, uma azul, uma laranja, um objeto que parecia estar suspenso, parado no ar, sobre o Morro do Vintém. No primeiro momento, ela pensou que fosse um balão, mas não fazia sentido. Como um balão ficaria parado no meio de uma tempestade? Ela observou por alguns minutos. O objeto se movia de forma não convencional e depois desapareceu na escuridão e na chuva. Gracinda não foi a única. A polícia recebeu várias ligações naquela noite. Moradores da região reportando luzes estranhas sobre o morro. Coincidência? Talvez. Mas lembra o bilhete? Aguardar sinal? Seria esse o sinal? O que aconteceu no topo daquele morro entre as 18h30 e 19h30 daquela noite? Ninguém viu, ninguém ouviu, ninguém desceu para contar. 18 de agosto de 1966, 2 dias depois, um garoto chamado Paulo Cordeiro estava no morro, caçando passarinhos, quando viu 2 homens deitados no chão. Ele desceu correndo e avisou o guarda Antônio Guerra, que ele trabalhava na radiopatrulha da região. E aqui acontece algo estranho. O guarda não fez nada, não subiu para verificar, não acionou os outros policiais, não fez o registro. Por quê? A versão oficial é que estava chovendo muito. Ele não levou a história do garoto a sério. Mas isso é estranho. Um garoto avisa que tem 2 corpos no morro e você simplesmente ignora? Os dias passam. 19 de agosto, nada acontece. 20 de agosto, outro garoto, Jorge da Costa Alves, está empinando pipa no alto do morro. Ele também vê os corpos. Desta vez, a notícia se espalha. Outros garotos sobem para ver, descem apavorados, contam para mais gente. A polícia não tem mais como ignorar. No dia 21 de agosto, finalmente a polícia sobe o morro. Junto com bombeiros, jornalistas, curiosos, a cena que encontram é perturbadora. 2 homens deitados de costas, lado a lado, perfeitamente posicionados, como se estivesse simplesmente deitado ali e apagado, vestindo ternos escuros, capas de chuva por cima, ainda sem usar. E no rosto, aquelas máscaras feitas de chumbo, artesanais, cobrindo os olhos. Embaixo dos corpos, folhas de palmeira cortadas. Alguém tinha feito uma espécie de cama com essas folhas. Não havia nenhum objeto cortante por perto. Nenhuma faca, tesoura, facão. Os corpos já estavam em avançado estado de decomposição. O cheiro era forte. Já fazia 3, talvez 4 dias que eles estavam ali. A polícia examina a cena e percebe algo crucial. Não há nenhum sinal de violência, nenhum ferimento,
nenhuma marca de luta, nenhum sinal de defesa. As roupas estão intactas, nenhum arranhão, nenhum corte. É como se os dois simplesmente tivessem morrido, sem causa aparente. Próximo aos corpos, a polícia recolhe os objetos: a garrafa de água vazia, as 2 toalhas embrulhadas em papel, um maço de cigarros quase vazio, um par de óculos, um lenço com as iniciais AMS. Nunca descobriram de quem era. Os bilhetes misteriosos, um com equações de eletrônica, outro com instruções que já falamos. E dinheiro, 162 mil cruzeiros ainda estavam com eles. Mas espera, Manuel tinha saído de casa com 2.300.000. Onde estava o resto? Mais de 2 milhões de cruzeiros desapareceram. E tem o detalhe mais perturbador de todos. Os policiais, os bombeiros, todos perceberam. Aqueles corpos ficaram expostos por 3 a 4 dias, no meio do mato, e nenhum animal havia tocado neles. Nem o urubu, que detectam cadáveres a quilômetros de distância pelo cheiro. Nenhum rato, nenhum inseto. É como se a fauna local evitasse aquele lugar. Isso é completamente anormal, biologicamente estranho. Por que os animais não se aproximaram? Os corpos são levados para o Instituto Médico Legal de Niterói. E aqui começa uma sequência de problemas. Problemas demais para serem apenas coincidência. Primeiro, naquele exato dia, tinha morrido um detetive importante da região. O ML estava caótico, lotado de policiais, jornalistas, gente indo e vindo para o funeral deste investigador. Os corpos de Miguel e Manuel acabaram ficando meio de lado, não receberam a atenção imediata que deveriam. Segundo problema, o médico legista responsável, Astor Pereira de Mello, faltou ao trabalho por vários dias. As necrópsias atrasaram. Terceiro, quando finalmente foram mexer nos corpos, jogaram formal demais, muito além do necessário. Isso contaminou as amostras, dificultou análises posteriores. Quarto, as vísceras foram retiradas para exame toxicológico. Foram colocá-las na geladeira do ML, para preservação até que pudessem ser analisadas. Mas a geladeira estava quebrada. As vísceras apodreceram. Quinto, segundo relatos de funcionários do ML, um cachorro teria entrado no instituto, encontrado uma porta aberta e comido parte das vísceras que estavam ali. O restante foi descartado. Ou seja, nunca foi feito um exame toxicológico completo e confiável. Sexto problema, o laudo de necrópsia saiu cheio de rasuras, mal escrito, impreciso e foi emitido quase 2 meses depois das mortes. Sétimo, um dos peritos que participou, Sebastião Fairas, se recusou a assinar o laudo, simplesmente não quis colocar o nome dele naquilo. Então o que fizeram? Rasparam o nome dele e colocaram outro, Valmor Gianni. Pequeno detalhe, Valmor Gianni já tinha morrido. Eles falsificaram a assinatura de um médico que já estava morto. Resultado final de toda essa investigação: causa da morte inconclusiva. Não conseguiram determinar do que Miguel e Manuel morreram. Herval, irmão de Miguel, foi ao ML buscar o corpo. Ele contou depois que o auxiliar de necrópsia, conhecido como Maneca, liberou os corpos sem atestado de óbito, sem documentação completa. Um mês depois, Herval voltou para pegar os papéis e percebeu que o médico legista ainda estava em dúvida sobre o que escreveram na causa da morte. Muita coincidência, não acha? Em 1967, um ano depois do caso, houve uma tentativa de reabrir a investigação. Decidiram exumar os corpos, fazer novos exames, ver se descobriam algo que tinha passado despercebido. Quando abriram os caixões, todos ficaram chocados. Os corpos estavam praticamente intactos. A decomposição tinha sido anormalmente lenta, muito além do que seria esperado, mesmo com o formal. Fizeram novos exames, novos laudos. Resultado inconclusivo. De novo, o excesso de formal tinha comprometido tudo. Não dava para fazer análises confiáveis. Em 1969, o procurador que estava à frente do caso foi afastado. Entrou um novo, e a primeira coisa que esse novo procurador fez foi pedir o arquivamento do caso. O caso das máscaras de chumbo foi oficialmente encerrado, sem solução. Mas tem um detalhe importante aqui. O repórter Mário Dias, que acompanhou o caso desde o início, e o detetive Saulo Soares relataram que começaram a sentir uma pressão estranha. Pessoas dizendo: deixa esse caso para lá, isso já está resolvido. Coisa de maluco, não vale a pena investigar. Como se alguém quisesse que o caso fosse esquecido. Em 1969, teve um episódio curioso. Um detento chamado Hamilton Bezani, preso em São Paulo, fez uma confissão. Ele disse que tinha participado do assassinato de Miguel e Manuel, que ele e mais 3 pessoas planejaram tudo, que envenenaram os dois com a ajuda de gente do Centro Espírita. A polícia ficou animada. Finalmente uma pista concreta. Transferiram Hamilton para Niterói, para lhe dar detalhes. Só que quando começaram os interrogatórios,
Hamilton começou a se contradizer. Errava a quantidade de dinheiro, errava a posição dos corpos, errava detalhes básicos. A polícia percebeu, ele estava mentindo. Por quê? Simples, Hamilton já tinha fugido da prisão de São Paulo 2 vezes. A prisão de Niterói tinha segurança mais fraca. Ele inventou a história para ser transferido e tentar fugir de novo. Devolveram ele para São Paulo. Mais um beco sem saída. Durante toda a investigação, um nome sempre aparecia: Elcio Correia Gomes. Elcio era aprendiz de Miguel, frequentava o centro espírita, fazia as experiências com explosivos junto com Miguel. E no dia 17 de agosto, foi Elcio quem levou Miguel e Manuel até a rodoviária. Ele sabia que eles estavam viajando. Sabia para onde iam? Sabia o que eles iam fazer? A polícia interrogou, prendeu ele por alguns dias, mas não encontraram nada que o ligasse diretamente às mortes. Nenhuma prova concreta. Elcio foi solto. E aqui está o estranho. Depois disso, ele simplesmente desaparece dos relatórios policiais. Nunca mais foi mencionado. Nunca mais o investigaram. Por quê? Ele era inocente ou tinha alguma proteção? O detetive Saulo Soares acredita que havia pessoas influentes envolvidas. Pessoas ligadas ao centro espírita. Gente com poder suficiente para pressionar a investigação. Mas isso nunca foi provado. Em 1980, 14 anos depois do caso, algo importante aconteceu. Jacques Vallée, um dos ufólogos mais respeitados do mundo, consultor científico, pesquisador sério, ficou interessado no caso. Ele veio ao Brasil, especificamente para investigar as máscaras de chumbo. Subiu o morro do Vintém junto com o detetive Saulo Soares e o repórter Mário Dias, que tinham acompanhado o caso original. Eles foram até o local exato onde os corpos foram encontrados e descobriram algo impossível de explicar. Naquele local específico, em um círculo de aproximadamente 2 metros de diâmetro, não tinha crescido nenhuma vegetação. Estamos falando do Brasil, clima tropical, chuva abundante, Mata Atlântica. Em 14 anos a vegetação deveria ter coberto tudo, mas não. Ali, naquele ponto exato, a terra estava estéril, morta, em volta tudo verdejante, mas ali nada. Jacques Vallée documentou isso, tirou fotos, mas naquela época, 1980, não tinha equipamentos sofisticados para análise de solo. O que poderia causar isso? Radiação prolongada? Contaminação química? Algum tipo de campo eletromagnético que afetou o solo? Não sabemos. A oportunidade de analisar cientificamente foi perdida. Então, o que realmente aconteceu no Morro do Vintém em 17 de agosto de 1966? Antes de analisarmos as teorias, tem um fato final que precisa ser dito. Em 2004, o programa Linha Direta da Globo quis fazer um episódio especial sobre o caso. Era a segunda vez que eles abordariam as máscaras de chumbo. A equipe de jornalismo foi atrás dos arquivos oficiais. Queriam ver os documentos originais, as fotos da cena, os laudos, os depoimentos. A resposta que receberam foi esta: os documentos não existem mais. Foram destruídos após a prescrição do crime. Pense no que isso significa. Todos os relatórios policiais, os bilhetes originais, as roupas que eles usavam, tudo simplesmente apagado da história. É protocolo padrão destruir evidências de um crime não resolvido? Ou alguém garantiu que nada sobrasse? Porque veja bem a sequência completa. 1966. Investigação comprometida no IML. Vísceras descartadas. Laudos rasurados. Assinatura falsificada. 1967. Exumação dos corpos. Resultado inconclusivo. 1969. Procurador afastado. Novo procurador arquiva o caso imediatamente. Pressão para deixar para lá. 2004. Todos os documentos físicos destruídos. São quase 60 anos de um padrão de coincidências demais, de falhas sistêmicas, de apagamento progressivo. Se fosse apenas 2 homens que se envenenaram fazendo um ritual, por que tanto esforço para encerrar, arquivar, destruir? Incompetência não explica isso. Não explica rasuras, falsificação de assinaturas, vísceras descartadas, testemunhas não investigadas, suspeitos soltos sem explicação, documentos destruídos décadas depois. Alguém não queria e não quer que a verdade sobre esse caso venha à tona. Agora, vamos ao que sabemos com certeza. Miguel e Manuel planejaram tudo com antecedência. As máscaras foram feitas na oficina de Miguel, antes da viagem. O bilhete foi escrito antes de saírem de Campos, usando o papel do bloco de trabalho de Manuel. Eles mentiram sobre o destino. Disseram às famílias que iam para São Paulo. Foram para Niterói. Alguém os instruiu. A linguagem do bilhete não era natural para eles. Ingerir cápsulas é termo médico, técnico. Alguém ditou essas palavras. Eles tinham um horário específico, 16h30, estar no local.
18h30, tomar as cápsulas. Múltiplas testemunhas viram luzes anômalas sobre o Morro do Vintém naquela noite. Luzes azuis e laranjas. Movimento não convencional. Eles morreram sem nenhum sinal de violência, luta ou defesa, perfeitamente posicionados, como se estivessem simplesmente apagados. Nenhum animal tocou os corpos por 3 a 4 dias. Biologicamente impossível. O solo onde os corpos estavam ficou estéril por pelo menos 14 anos. Jacques Vallée documentou isso em 1980. Nenhuma vegetação cresceu naquele ponto específico. Essas são certezas, fatos documentados. Agora as teorias. Teoria 1. Experimento parapsicológico que deu errado. Eles tomaram alguma substância alucinógena, LSD estava surgindo em 1966. A dose foi errada, overdose e morreram. Problema. A intoxicação causa convulsão, vômito e sofrimento. Os corpos estavam calmos, posicionados. E por que o solo ficou estéril? Por que os animais evitaram o local? Teoria 2. Assassinato planejado. Os homens do Jeep os enganaram. Deram cápsulas de veneno, esperaram, pegaram o dinheiro, fugiram. Problema. Por que deixar 162 mil cruzeiros nos corpos? Por que toda a elaboração com máscaras, bilhetes, horários? Por que matar sem deixar marcas? Teoria 3. Contato com inteligência não humana. Eles realmente tentaram fazer contato, as máscaras eram proteção contra a radiação, as cápsulas para alterar o estado de consciência. O sinal que aguardavam eram das luzes que múltiplas pessoas viram. E algo aconteceu. Um encontro, uma interação que foi letal, evidências que suportam, avistamentos múltiplos, solo radioativo ou contaminado por 14 anos, animais evitando o local, preparação técnica específica. A última frase de Miguel sobre testar se acreditava em espiritismo. Problema. Não há prova física direta de OVNI, apenas testemunhos e anomalias indiretas. A verdade? Provavelmente nunca saberemos completamente. Mas aqui está o que eu acredito, baseado nos fatos. Eles foram fazer um experimento. Acreditavam que era espiritual ou parapsicológico. Seguiram instruções de alguém, provavelmente ligado ao centro espírita. Algo deu muito errado. Pode ter sido envenenamento acidental, pode ter sido um fenômeno que não compreendemos. Pode ter sido uma combinação de ambos. E quando as autoridades chegaram, perceberam que havia algo ali que não poderia ser explicado. Então, sistematicamente apagaram as evidências. Miguel falou à sobrinha: "Quando eu voltar, te conto se acredito em espiritismo." Ele não voltou. E a pergunta que fica, a pergunta que vai ficar para sempre, é esta: o que Miguel viu no topo daquele morro? Ele encontrou a resposta que procurava? E essa resposta valeu o preço? Este foi o caso das máscaras de chumbo, o maior mistério criminal não resolvido do Brasil. Quase 60 anos depois, as evidências físicas foram destruídas, as testemunhas estão mortas, os documentos sumiram, mas as perguntas permanecem. Deixe nos comentários, o que você acha que aconteceu? Experimento que deu errado? Assassinato? Contato extraterrestre? Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilhe com quem também gosta de mistérios reais. E até o próximo caso.